Olá para você, mais uma vez aqui comigo no nosso Pode Causar. E a gente está começando, a partir dessa semana, uma nova série de vídeos dos 7 pecados capitais. E para falar sobre esse assunto comigo, eu trouxe a doutora Patrícia Carvalho, que a gente vai começar a falar sobre luxúria. A luxúria, que é definida no dicionário como uma propensão para sensualidade exagerada, tendência excessiva ao desejo sexual, concupiscência, a palavra é difícil, lascívia, lubricidade, verriodez e volúpia. Gente, tudo isso definido aqui basicamente como libido. Vamos falar de libido hoje. Tudo bem, Paty? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. A gente que já é aí parceira de algumas jornadas, né? A Patrícia que acompanhou o meu parto, né? Meu último parto. E a gente ainda vai falar sobre partos com ela aqui. Vocês fiquem sempre de olho aí no nosso Pode Causar, porque vai ter muito pano pra manga aí nessa relação. Adoro. Paty, quanto tempo que você é médica ginecologista e por que você escolheu essa especialidade? Aline, eu sou formada em 2001 e me especializei, né, na residência médica durante 3 anos. Então, eu me formei ginecologista e obstetra em 2004. Então, desde 2001, eu trabalho com assistência a mulheres, de um modo geral, e desde 2004 que eu trabalho exclusivamente com assistência às mulheres. Certo. O prazer sexual, ele é um tabu? As mulheres, elas têm dificuldade de falar sobre o próprio prazer em consultório? Ou elas trazem isso de maneira natural? Como que tá isso? Você sabe hoje? Que cada dia que passa, assim, ao longo desses 20 anos, vamos assim dizer, né? Conversando com mulheres todos os dias, eu percebo que cada geração tem abordado esse assunto com menos bloqueios, vamos assim dizer. Mas o buraco é um pouco mais embaixo, sabe? Porque muitas vezes o bloqueio existe por conta do não conhecimento do que é prazer e da origem dele e da falta dele, né? Muitas vezes, junto dessa percepção própria do que é prazer, do que é sexo, que muitas vezes estão atrelados, né? Para ginecologista, muitas trazem a sensação de prazer atrelada ao sexo, né? Mas não é só isso. Nós temos muitas outras fontes de prazer, mas especificamente aqui nós vamos abordar para o que interessa para um gineco, que é o prazer sexual, né? Então é muito, cada dia que passa, mais mulheres vão entendendo as formas de se relacionar com o prazer sexual. Mas ainda existe muito preconceito, até no entendimento, né? Do que pode ser explorado nesse âmbito da vida de alguém. Só de falar sobre isso, né, é um problema, né? Sim, muitas têm uma dificuldade muito grande de me trazer de dar nome aos bois, vamos assim dizer. Então, assim, eu percebo que meu relacionamento conjugal não tá legal. Mas não está legal em que sentido? No sentido físico, na hora da relação, do início da relação sexual, no relacionamento como um todo, porque quando a gente fala de libido, muitas vezes a gente vincula a libido à energia sexual. Sim. Mas libido é uma energia de vida. De vida, eu sempre falo isso. Que envolve o sexual também. Exatamente. Então, muitas vezes isso se confunde. A relação sexual prazerosa, muitas vezes, é uma consequência, ou não consequência, de toda uma vida que está minada de interesse. Sim. É só um dos reflexos, né? Exato. É um dos reflexos do todo. Exato. Né? Porque eu acho que está atrelado à motivação de ir e vir,
de ir pra uma festa, de, sabe, sair com seu parceiro pra ir no cinema, pra jantar. Da liberdade de se relacionar com ele, de se expor pra ele. Porque também existem muitas mulheres que se expõem sexualmente a um parceiro, mas não tem liberdade de colocar certas vontades, de expor, né? No sentido de mostrar ali qual o interesse, o que seria bom, o que não é bom, o que não ficou legal. E mulher leva pra cama, né? O que não ficou bom, o sexo começa primeiro entre as orelhas, né? Sim. Depois começa despropositadamente, muitas vezes eu me refiro ao relacionamento conjugal, porque grande parte das mulheres que me trazem essa percepção estão num relacionamento, tá? Eu não consigo te trazer aqui objetivamente esses dados, posso até trazer num outro momento, mas eu diria que dessas mulheres que me trazem essa percepção de libido sexual reduzida, estão num relacionamento. Porque é como se elas tivessem a necessidade de estar bem, de satisfazer e se satisfazer nesse relacionamento. Então, não fica muito claro, sabe? Então, muitas trazem isso. Olha, então, meu relacionamento não tá legal. Né? E quase sempre atribuem a culpa dos hormônios. Mas não é bem assim. Né? Às vezes tá com 10 chips pelo corpo pra recuperar, enfim, toda essa libido e toda... Só que a libido não tá nisso, né? Não, é isso. O sexo começa entre as orelhas, né? Começa aqui na nossa caixinha preta, né? É isso. Então, um relacionamento abusivo. O não prazer é uma consequência. E muitas vezes a gente consegue reconhecer e sinalizar nessa falta de libido um relacionamento abusivo. É interessante. É interessante porque eu costumo falar que o que desperta o interesse no outro é a admiração que você tem pelo outro. Como que você teve um dia ruim com o outro, né? Com seu parceiro, com a sua parceira, brigou por motivo à toa e... O outro te negligenciou, te diminuiu. E como que você vai ter vontade, né? Então, né? É bem complicado. As principais queixas relacionadas à libido é sobre a falta de libido? Existe também... Ou você acha que o excesso de libido também pode... Libido que eu tô falando aqui, sexual. Sim. Né? Sim. O excesso de vontade, às vezes é um problema? Eu diria que pra mulher é assim, a cada 10 que chegam se queixando de falta de libido, uma chega... E muitas vezes, esse excesso de libido não se... A queixa do excesso de libido não é uma queixa da própria mulher. É do objeto. Como assim? Desejado. Por exemplo, é do parceiro. Então, meu marido, minha esposa, minha parceira se incomoda que eu tenho uma libido exagerada. Muitas vezes para ela tá tudo bem, né? Mas ela acaba, mediante essa fala, essa colocação, ela começa a entender essa busca, esse interesse como exagerado e excessivo. E, portanto, problemático. Exatamente, dela mesma, entendeu? Muitas, a cada 10 mulheres que chegam pra mim falando assim, olha, então, eu tenho problemas com a minha libido. Uma chega falando assim, então, eu estou vindo aqui porque eu acho que eu tô com algum problema. Eu tenho uma libido exagerada e minha parceira tá reclamando. É assim, muitas vezes, né? Poucas falam, então, eu entrei numa condição em que minha libido excessivo tá... Raro, né? Mas pode acontecer. Minha libido é excessiva e isso está prejudicando o meu rendimento no trabalho. Eu não paro de pensar em sexo, eu não paro de buscar alternativas, né, de estímulo sexual. Então, é raro, mas acontece também. E também é um problema, né? Principalmente, eu acho que pode ser um problema quando você tá em um relacionamento. Eu até falei acho que foi num outro podcast, que não foi nem no meu, né? Que há uma cobrança da sociedade pela compatibilidade, né? De vontade, de libido entre o casal. Então, assim, vai existir sempre um problema se um deseja mais sexo do que o outro, né? Eu falo, gente, né, eu que tenho a loja lá com os brinquedinhos e tal, né? O cara não quer. A mulher tá cheia lá de tesão, de vontade.
se resolve, deixa o cara dormir pronto. Assim... O problema é exatamente esse, pela falta de conhecimento, eu acho que é até do próprio entendimento, muitas vezes, primeiro porque existe, quando envolve o outro, existe a questão da expectativa e da realidade, né? Quando envolve relacionamento, envolve outra pessoa ou outras pessoas, de modo geral, não só o conjugal, o sexual. Então, não dá para você projetar uma expectativa no que o outro tem para te oferecer. Ou tô errada? Não. Né? E aí, assim, se você não está ajustado nessa expectativa, primeiro, se confronte com os fatos. E a partir daí, como nós vamos desdobrar, como vamos solucionar isso que muitos entendem como um problema? Olha, é o seguinte, eu vou buscar alternativa, eu vou buscar um outro relacionamento, eu vou aprender a buscar outras fontes de prazer que não seja sexual, né? Eu há pouco tempo atrás, eu atendi um casal que, enfim, ambos estão com uma questão de saúde que interfere na libido de ambos. Sim. Mas, quando eu questionei a libido, porque faz parte da minha anamnese, né? Ela me trouxe uma coisa que eu achei legal e vira e mexe eu lembro dessa frase. Nós aprendemos a encontrar prazer em outras fontes. A gente sente prazer em planejar uma viagem juntos. A gente sente prazer em sair para jantar junto, para caminhar, enfim. Então, buscar essa questão de quebra de eu acho que é preconceito num sentido amplo, sabe? De expectativa, né? No preconceito, de ideias, crenças limitantes, né? Um termo que tá na moda. Eu penso que o sexo é uma coisa muito importante no relacionamento, mas eu discordo de que é a parte mais importante. Isso, é o meu modo de pensar. Não é. Né? E tem gente que acha até estranho eu pensar assim, porque eu trabalho com a sexualidade, eu falo sobre sexualidade, eu tenho sex shop, mas eu acho que não é a coisa mais importante. Se você tem... Não, é o conjunto da obra, É um conjunto da obra, né? Você tem um relacionamento bom, você se dá bem com o seu parceiro. O cara faz de tudo por você. Vocês planejam viagem juntos. Vocês se dão bem na educação dos filhos. Vocês quase não brigam. Vocês têm uma vida legal pra caramba. Falha um pouco nessa parte, a gente pode pensar qual a solução que a gente vai dar. Se um tem mais fogo do que o outro. E tem isso também, a questão da performance, né? Alguém instituiu que um casal precisa ter X relações sexuais por semana. Ou que precisa... Frequência, né? Todo dia, uma vez. Não, nossa. Então, não isso, inclusive na medicina, já caiu por terra esse tipo de propedêutica, né? De investigação. Antigamente, incluía no questionário de anamnese, esse tipo de pergunta. Com que frequência você tem relações sexuais com seu parceiro? Eu falo parceiro, né? Parceiro, assim, de modo genérico. Mas agora não existe isso. Porque às vezes para você, uma vez ou outra tá ótimo. E para outra ele precisa de uma frequência diária. E para o outro tá tudo bem. Pra mulher não tá legal, né? Então eu acho que explorar esse assunto nunca é demais. Para que as pessoas entendam, vejam normalidade em vários tipos de padrão. Porque não tem padrão, na verdade, né? Em vários tipos de desdobramento, de frequência, de interesse, de relacionamento, né? É isso. E eu queria perguntar também, não sei, mas assim, conversar a respeito do declínio da libido, né? Quando as mulheres elas chegam numa idade, né? Eu fui no consultório essa semana, a Patrícia olhou meus exames e falou, olha, início de climatério. Eu acho essa palavra horrorosa. Ecoou? Climatério, gente, parece clima de cemitério, né? Tipo, é o início do fim, é o bico do corvo. Não. Mas é assustador. Eu acho assim, assustador. Na verdade, porque existe essa crença limitante também. De que, nossa, quando você encerra um ciclo... Acreditava-se antigamente que a gente só tinha vitalidade, né, sexual, física, mental. A gente só prestava pro mundo se a gente se reproduzia.
né? Parou de reproduzir, parou de prestar pro mundo? Não, eu sou muito mais do que isso, né? Todas nós. Então, ensinar também a mulher a entender que o fim de um ciclo não é o fim da vida, é de um ciclo. Assim como relacionamentos se encerram, um ciclo de trabalho, um ciclo de amizades, entendeu? É um ciclo hormonal que se encerra, mas começam muitas outras. Eu conheço mulheres que ficam com uma percepção melhorada quando esse ciclo hormonal se encerra. Muitas me trazem, olha, agora eu não tenho a preocupação de engravidar, eu consigo agora trabalhar minha sexualidade com mais liberdade. Enfim, eu agora me sentia na obrigação de controlar meu ciclo e agora eu não tenho mais isso. Mas há uma tendência a ter um declínio dessa vontade, desse desejo sexual? Então, na verdade... E como que a gente soluciona isso? Tem solução, se for considerar a questão hormonal... É um dos aspectos que, inegavelmente, né, estimulam mesmo o interesse sexual, tanto do homem quanto da mulher. Sim, mas é aquilo que eu te falei. Sexo começa entre as orelhas. Então, outras partes do nosso cérebro podem ser estimuladas para compensar o declínio hormonal. É diferente daquela mulher que interrompe a atividade sexual porque passa a ter desconforto quando tem relação sexual, né? Nosso corpo é inteligente, então muitas mulheres, mediante uma experiência ruim ou dolorosa sexual, bloqueiam o interesse de uma forma inconsciente. Eu conheço uma pessoa que é exatamente, uma amiga minha, exatamente o que você está falando. Eu já falei, acho que eu já dei esse exemplo aqui uma outra vez. Mas é uma pessoa que, durante a prática sexual com o esposo, só teve um na vida. Nunca teve uma experiência positiva, não sabe o que é gozar, né? E, assim, então pra ela, tudo que é relacionado a sexo, ou a se tocar, ou a sentir prazer, ela não consegue ter um significado positivo disso. Então você fala, você precisa... sei lá, faz uma massagem tântrica, vai experimentar. Ai, Deus me livre, já não basta todo dia eu ter que fazer isso. É porque aí existe também essa referência ruim. Uma referência ruim. Às vezes um trauma de infância, uma situação abusiva, né? Às vezes até associado a esse abuso, porque... É um abuso com o próprio corpo, né? Essa exposição à não vontade. E a obrigação, né? E a obrigação. Todo dia tem que cumprir, porque senão o marido fica de cara feia. Aí passa não só não ser prazeroso, como desprazeroso. Né? Então o corpo passa a meio que recusar aquilo, né? Rejeitar, varrer para debaixo do tapete. Né? Paty, a luxúria deveria ser pecado? Ou não? Não. Definitivamente não. Quem foi que definiu isso, né, gente? Tem tantos outros pecados aí na frente, não é verdade? Não, eu fico pensando que se... Eu acredito que exista Deus, né? Deve existir alguma forma de Deus. Não importa como é esse Deus que você acredita, mas assim, alguma energia criadora. Sim. Por que fazer um corpo sensível, cheio de terminações nervosas, que proporciona coisas tão maravilhosas e... falar assim, olha, você não pode explorar isso aqui porque é pecado. Concorda? É complicado, né? Mas eu acho que talvez pensando na situação abusiva, no sentido de invadir o outro. Talvez eu acho que algumas barreiras precisam ser impostas para o ser humano para que ele respeite o outro. Entende? Então, talvez seja uma forma, uma estratégia, né, que a humanidade encontrou para frear o outro. Agora, cada vez mais se aborda esse assunto, se explora, mas colocar ali leis, colocar determinadas situações como pecado, é uma forma de evitar situações abusivas, ou não, né? Hoje já sabe que não, mas para muitas pessoas, talvez algumas não excedam o limite do outro, por considerar determinadas situações contra a lei ou considerar pecado. Talvez seja isso, né?
Eu acredito que também existe um fator histórico, né? Que determinou a igreja e que determinou isso para que... Enfim, que não virasse putaria, porque é uma tendência do ser humano. A gente precisa de algumas regras, algumas limites, leis. Né? Alguns limites para poder... E também vai muito da interpretação. Às vezes o que é luxúria para você não é para mim. Tá bem amplo ali no dicionário, inclusive, né? E eu acho que cada vez mais, eu não sei até em que ponto que vamos chegar. Mas eu acho que as pessoas estão rompendo, né, com essa questão do pecado, do errado. E eu não sei até que limite que isso vai. Hoje, por exemplo, apareceu um vídeo pra mim da menina falando lá, a menina mostrando 3 caras de toalha, né? Esse é o João, esse é o Mateus, esse é não sei quem. E hoje eu tive a experiência mais maravilhosa da minha vida, que foi, ela usou até um termo, gangue, não sei o quê. Tipo, ela fez sexo com 3. Assim, não é que você não possa fazer coisas diferentes, né? Vamos colocar assim, explorar uma casa de swing, sim, fazer uma coisa diferente. Mas assim, qual que é a necessidade de você expor isso e de estar levando isso com uma normalidade? Então eu também tenho, acho que as minhas... porque eu acho que, assim, na verdade, vamos concordar que é inegável que sexo é intimidade. E intimidade só diz respeito a você e ao que o outro e a quem está com você, né? Aí tem essa questão da preservação mesmo do indivíduo, da intimidade, né? É desnecessário a exposição. A não ser que o elemento exposição esteja associada ao prazer. Porque existe isso também, né? Algumas pessoas se nutrem dessa necessidade de exposição sexual para sentir mais desejo, né? E observar o outro, os voyeurs, enfim. Né? Então, talvez, mas não é o que a grande maioria das pessoas se conecta. De regra, as pessoas só querem fazer um sexo gostoso e tá tudo bem, né? Então, eu quero te agradecer por esse bate-papo, porque nosso tempo aqui para esse tema já deu. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. A gente vai marcar outros temas. Já está marcado o nosso... Pode chamar. Nosso bate-papo. Estarei aqui. Estarei com roupa de ir, como dizem. Passa para o pessoal as suas redes sociais. Como que faz quem quiser passar numa consulta ginecológica com você? Ou... Eu atendo na Casa Humana, que fica aqui no Parque do Colégio de Jundiaí. E as redes sociais da clínica é Casa Humana, @Casa Humana, com 2 N's. E o meu, doutora Patrícia Carvalho GO, tudo junto. Gente, e eu quero agradecer a você que tá aí me acompanhando há várias semanas, que tá gostando aí. Deixa seu feedback pra mim. Pode colocar lá seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou do tema. Os haters também são bem-vindos, o objetivo é esse, a gente tá causando e eu tô adorando. E um grande beijo pra todo mundo e até um próximo vídeo. Beijão, até mais.